Bom dia a todos. Então, obrigada aí, o Gilberto, pela introdução. Como ele já falou, né, eu sou a Karine, trabalho aqui no INPE. Atualmente eu sou chefe da divisão de observação da Terra e Geoinformática. E junto com o Gilberto, né, nós somos os coordenadores do projeto Brasil DataCube. E hoje eu vou dar uma explicação, assim, uma visão geral do projeto, não vamos entrar em detalhes, mas as próximas apresentações entram em detalhes em alguns componentes desse projeto. Bom, esse projeto, ele basicamente está trabalhando com Big Data, né, de imagens de satélites, de observação da Terra. Esse grande volume hoje está sendo modelado como cubos de dados multidimensionais, por isso o nome do projeto, né, Brasil Data Cube, e principalmente para suportar a análise de séries temporais de imagens. Então, vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Muita gente me pergunta, né, por que o nome do projeto é em inglês, Brasil Data Cube, mas existem outras iniciativas, vou falar um pouquinho aqui também, no mundo, de geração de dados ARD, ou dados prontos para análise, e da geração desses cubos de dados. Então, tem o Swiss Data Cube, nós tivemos o Austrália Data Cube. Então, seguindo essa tendência, a gente criou, né, essa aqui é a iniciativa do Brasil nessa área, né, de criar dados ARD e cubos de dados, por isso o nome ficou em inglês, né, seguindo essa tendência aí e outros projetos que existem no mundo. Bom, falando um pouquinho sobre o INPE, né, a gente trabalha aqui no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o INPE ele é uma instituição no Brasil responsável por produzir dados oficiais. Você está escutando? Bom, então o INPE ele é uma instituição nacional responsável por produzir informações de desmatamento, queimadas e dados sobre uso e cobertura aqui no Brasil. Então, como, né, já foi dito aqui, nós temos vários projetos, PRODES e DT, que tem esse objetivo de produzir, né, dados de desmatamento aqui no Brasil. Então, o PRODES começou na Amazônia, hoje nós temos o PRODES para o Brasil todo. O DETER ele é um sistema de alertas, né, de desmatamento e degradação, e tem o TerraClass, que é um projeto que mapeia, né, o uso e cobertura da terra, principalmente para o Cerrado, né, atualmente para o Cerrado e para a Amazônia. E esses projetos, eles são todos baseados em imagens de satélites de observação da Terra. Então, aqui só alguns exemplos de como que uma área desmatada ela aparece numa imagem, né, do satélite Landsat, nesse caso, que tem 30 metros de resolução espacial. Então, só para a gente, um exemplo aqui de como que a gente extrai esse tipo de informação, né, de imagens de satélites. Bom, além desses projetos, né, que produzem essas informações de desmatamento e queimadas e uso e cobertura, a gente também tem um grupo forte aqui no INPE, que a gente participa, que é um grupo que desenvolve geotecnologias, né? Então, a gente sempre constrói, desenvolve essas tecnologias que são open source. Então, né, nós temos aí uma sequência, né? Quando a gente chegou aqui no INPE, a gente desenvolvia TerraLib, TerraView, a TerraME, então tinha a família Terra, né? A Terra Brasilis, Terra Amazon, e agora a gente está desenvolvendo vários componentes dessa plataforma Brasil Data Cube. Né? Então, só dando alguns exemplos, nós já desenvolvemos aí o Terra Amazon, né, que atualmente é um sistema que faz o processamento dessas imagens de satélites para extrair informação de desmatamento, de uso e cobertura. Temos o Terra Brasilis, que é um portal web para disseminação dos dados que a gente produz aqui, né, principalmente pelo PRODES e pelo DT. Então, tudo que a gente produz também é aberto, os dados são abertos. E nesse caso aqui do Terra Brasilis, a gente segue a infraestrutura, né, toda a especificação da INDE, que é a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então, a gente tem esse grupo, né, tem o pessoal que trabalha, a gente tem os grupos, os projetos que estão produzindo essas informações de uso e cobertura, desmatamento, e tem essa equipe, né, tem um grupo que sempre desenvolveu essas tecnologias. E hoje,
né, atualmente, o nosso maior desafio é o grande volume de dados de observação da Terra que esses satélites estão produzindo. Então, atualmente, a gente tem aí uma série, né, de satélites no contexto do programa Copérnicus, da ESA, né, que é o programa europeu. Temos vários sistemas aí americanos, vários satélites americanos também produzindo informações. Temos os nossos satélites brasileiros, Cibers 4, 4A, o Amazônia, e todos esses satélites, eles estão produzindo um grande volume de dados, né, no nosso caso, né, que o nosso interesse é aqui para o Brasil. E aí, em 2019, a gente começou, então, a desenvolver esse projeto, Brasil Data Cube, principalmente para trazer a inovação tecnológica para esse sistema de monitoramento ambiental do INPE, PRODES, ET, TerraClass, principalmente, e como que a gente, e para evoluir nossas geotecnologias, né, para tirar o máximo desse grande volume de dados de observação da Terra que esses satélites estão produzindo, principalmente usando análise de séries temporais de imagens e também métodos de inteligência artificial, de machine learning, de deep learning, para extrair, né, informações desse grande volume de dados. Então, no projeto, né, a gente modela essas imagens, esse grande volume de imagens, como cubos de dados multidimensionais, como está sendo mostrado aqui nessa imagem. E o principal motivo, né, para fazer isso, para realmente modelar isso como cubos de dados, é a necessidade, né, de extrair séries temporais associadas a essas localizações. Então, é como se a gente furasse esses cubos de dados no tempo, né, então a gente extrai essas séries temporais associadas a essas localizações, ou a esses pixels, e faz todo o processamento utilizando, né, toda a dinâmica desse valor ao longo do tempo associado àquela localização, àquele pixel, né, que a gente chama de séries temporais. Então, aqui você consegue, aqui são alguns exemplos. Então, aqui a gente trago alguns exemplos aqui de uma série temporal NDVI, que é um índice de vegetação, que é computado em cima de informações espectrais desses satélites, desses sensores desses satélites. Então, aqui a gente consegue ver uma série temporal de um ano, né, um ano agrícola nesse caso. Como que é uma série temporal NDVI associada a uma localização que é pasto? Como que é uma série NDVI de uma localização que é vegetação natural primária, nesse caso? Como que é uma série temporal NDVI de uma localização que é agricultura, de um ciclo? E como que é uma série temporal NDVI de um pixel, né, de uma localização que é água? Então, você consegue ver diferentes padrões, né, de séries temporais associadas a diferentes usos, né, uso e cobertura da Terra. Então, o que a gente faz? A ideia principal desse projeto é usar essas séries temporais, né, de índices de vegetação ou séries temporais de bandas mesmo desses sensores e extrair informações de uso e cobertura a partir dessas séries temporais, processando todas essas séries temporais usando métodos de inteligência artificial, né, para a gente treina os classificadores, depois extrai toda essa informação usando toda a série temporal e não apenas uma imagem no ano. Bom, então a gente, né, basicamente é isso que a gente faz. E para processar esse grande volume de dados, a gente também tem trabalhado com bastante tecnologia de Big Data. Então, vai ser mostrado aqui o BDC Lab, que é um ambiente de ciência de dados que começou a ser desenvolvido aqui no projeto, que tem como objetivo processar todo o dado aqui do lado do INPE, usando os nossos servidores, né, usando um ambiente de cloud computing, sem que o usuário tenha que fazer o download dessa informação, desse grande volume de dados para sua máquina pessoal. Então, a gente teve que evoluir também, além de criar os dados, evoluir essas tecnologias para processar o dado do lado do servidor. Né? Como o volume é muito grande, é impossível fazer todo o processamento, né, em máquinas pessoais dos usuários. Então, a gente evoluiu também nessas tecnologias. Então, principalmente para fazer análise de séries temporais de imagens, como eu mostrei aqui, né? Isso aqui são exemplos de séries temporais de imagens associadas a diferentes localizações.
E o contexto do projeto para mapear o uso e cobertura da terra. Bom, então, nesse projeto a gente está gerando aí mais de 2 petabytes de... Estamos processando, né, mais de 2 petabytes de imagens de observação da Terra para todo o Brasil. Então, a gente definiu uma grade que cobre todo o território nacional e para cada célula dessa grade, a gente corta, a gente gera esses cubos multidimensionais. Esses dados, a gente usa dados que a gente fala ARD, né? A gente gera esse dado ARD, atualmente a gente já pega dos fornecedores, né, dos provedores de dados, a gente já pega esse dado ARD, que basicamente é um dado de reflectância de superfície e com algumas informações adicionais, como máscara de nuvem, qualidade do pixel. E tudo isso, né? Então, o que é um dado RD? A gente segue uma especificação definida pelo CIOS, que é um comitê internacional, que define o que é um dado RD, né? Que é um dado pronto para análise. Então, a gente usa esse dado RD e gera os cubos de dados a partir, né, desse dado ARD. Então, para quem tiver algum interesse de saber um pouquinho mais, né, deixo aqui o link para a explicação, né, da especificação de um dado pronto para análise. Então, para cada célula para cada célula dessa grade que a gente define no Brasil, a gente gera então esses cubos multidimensionais. E os cubos que a gente gera nesse projeto, eles são o que a gente fala de compostos temporais. Então, a gente seleciona, né, para cada célula dessa grade para todo o Brasil, a gente seleciona todas as imagens que têm interseção com aquela célula, daquela grade, a gente faz o merge dessas imagens, faz o crop, e depois a gente, como um último passo, a gente faz uma composição temporal. Ou seja, a gente seleciona os melhores pixels observados naquele período, descartando nuvem, sombra de nuvem, e gera, então, esses compostos temporais que podem, né? Então, para cada célula, no Brasil Data Cube, a gente tem um identificador para cada célula dessa grade que cobre o Brasil, e o que a gente tem, então, são esses cubos para cada célula. A gente tem esses compostos temporais, essa seleção dos melhores pixels para cada período, e a gente, então, tem aqui uma representação gráfica de um cubo de dados, né, ao longo do tempo, uma animação. Nesse caso aqui, né? Então, para cada tile, a gente armazena em COG, né? Esses arquivos, vai ser falado aqui também. E a gente tem um arquivo para cada banda do sensor e para cada índice, a gente gera o índice EVI e NDVI aqui no projeto. Também temos um arquivo com a máscara de nuvem, número de observações e algumas outras informações, né, sobre o dado que foi gerado. E por que isso, né? Por que a gente está gerando esses cubos de dados de observação da Terra? Então, a principal motivo é para realmente suportar a análise de séries temporais de imagens. Se você olhar hoje na literatura, já existem vários artigos falando sobre o potencial de você usar toda a série temporal de imagens, ao invés de usar, por exemplo, uma imagem ou 2 imagens por ano para extrair informação de uso e cobertura da Terra. Então, aqui é um exemplo, né, de um dos artigos. Então, você tem os diferentes padrões de séries temporais associados a diferentes tipos de uso e cobertura, e quando você usa toda essa série, né, disponível, toda essa série temporal disponível, você realmente consegue identificar e classificar melhor esses diferentes tipos de uso e cobertura, né, como mostrado aqui nesse projeto. E existem vários outros exemplos, né, na literatura do uso realmente de séries temporais de imagens e métodos, né, de machine learning, deep learning, para extrair essa informação de uso e cobertura da Terra. E vários também artigos que falam do potencial de usar SITS, ou Satellite Image Time Series, ao invés de você usar 1 ou 2 imagens em um período para fazer essa classificação.
Então, quando você usa séries temporais, a gente tem um potencial muito maior de extrair realmente esses processos que são complexos, tá? Aqui eu mostro um exemplo, são 4 séries temporais, né, do índice de vegetação NDVI, extraídas de um cubo de dados do Sentinel-2, produzidos pelo projeto Brasil DataCube. E aqui a gente consegue ver, né, se você vai realmente mudando ao longo do tempo, você consegue extrair essa dinâmica. Se você está olhando aqui todos os pixels ao longo do tempo, você consegue extrair a dinâmica, né, de uso e cobertura dessa região. Né? Então, se você tivesse apenas uma imagem para representar todo esse período, seria mais difícil extrair, né, toda essa dinâmica quando você tem todos os valores das séries temporais. Então, a ideia é essa. A ideia é você produzir esses cubos de dados e produzir toda uma plataforma com sistemas né, onde os usuários consigam acessar e extrair essas séries temporais e fazer todo o processamento utilizando toda a série temporal e não apenas uma imagem, né, no ano ou duas para extrair informação. Bom, então, além dos dados que a gente está produzindo, esses cubos de dados multidimensionais, a gente fala, né, da plataforma Brasil DataCube, que é um conjunto de componentes de software para acessar, para descobrir essa informação que a gente está gerando, para você acessar, processar. Né? Então, tem um conjunto de serviços e clientes, né, desses serviços em Python, em R. E temos também um conjunto de aplicações, algumas delas com interface gráfica, que a gente, né, para processar, para acessar esses dados que a gente está produzindo aqui no projeto. Né, então, a gente, seguindo aí uma tendência também mundial, né, vários ambientes de computação em nuvem, vários outros ambientes ou provedores de dados, né, de imagens de dados de observação da Terra, eles seguem essa especificação STAC, que é uma especificação que define, né, para descrever e catalogar esses dados de observação da Terra, e a gente segue também essa mesma especificação STAC, assim como o Google Earth Engine, a Microsoft, o Copernicus, a AWS, o Brasil DataCube também, assim como a Big também, as coleções da Big, todas estão seguindo essa especificação, né, para garantir, então, a interoperabilidade com esses outros sistemas. E como parte dessa plataforma, aí tem vários serviços. Então, a gente tem um serviço para fazer a descoberta de dados a partir do STAC, né, da especificação e do catálogo que a gente tem aqui baseado no STAC. Nós temos o serviço, por exemplo, WTSS, que é, dado uma localização, esse serviço ele fura, né, um específico cubo de dados e extrai as séries temporais associadas àquela localização e àquele cubo de dados naquele período específico. Então, a gente tem esse serviço WTSS e temos os clientes, né, em Python, em R, no portal do Brasil DataCube e como um plugin QGIS também. Nós temos um outro serviço que é o WLTS. Então, como a gente trabalha nesse projeto com dados de uso e cobertura, nós organizamos esses dados aqui para todo o Brasil e a gente consegue, dado uma localização, né, como que a trajetória, como que esses projetos classificaram aquela localização ao longo do tempo. Então, por exemplo, como essa localização aqui no Pará. Se a gente furar esses projetos, a gente consegue extrair como que aquela localização ela foi classificada ao longo do tempo por esses projetos. Então, aqui nesse caso, uma localização que foi classificada como floresta em 2012, depois ela é uma localização que entrou num alerta de desmatamento pelo DT em 2013, então ela foi identificada em 2013 como desmatamento pelo PRODES e depois um ponto que virou pasto segundo o projeto TerraClass. Então, esse é bem interessante, né, esse serviço que ele retorna realmente a trajetória de uso e cobertura da Terra, segundo esses projetos para todo o Brasil. Então, aqui a gente tem o TerraClass, tem os dados do MapBiomas, tem os dados do IBGE, todos os dados que trazem essa informação de uso e cobertura para o Brasil. Temos esse outro projeto também, WCPMS, mesmo, né, que é a mesma ideia, você dá uma localização
e ele extrai as métricas fenológicas, né, principalmente para a agricultura, dessa série temporal. Temos os portais, né, os portais web que têm interface gráfica, que no fundo, né, estão usando todos esses serviços que eu apresentei aqui. Então, tem o BDC Explorer, que vai ser mostrado na próxima apresentação. Temos também o Terra Collect, porque como a gente trabalha com métodos de machine learning, de deep learning, a gente precisa de amostras de treinamento, principalmente, né, para treinar esses modelos. E a gente então construiu uma ferramenta, Terra Collect, para auxiliar esses usuários a coletar essas amostras e avaliar, né, a qualidade dessas amostras usando todo o arcabouço aqui da ferramenta, né, do projeto. Aqui só mostrando as interfaces gráficas. Então, a gente tem interface gráfica tanto para o WLTS, né, para extrair a trajetória, quanto também para o WTSS nesses portais web do projeto, que vão ser mostrados aqui. Nós temos o pacote em R, o pacote CIDS, que é um pacote em R que possui um conjunto de informações de alto nível para realmente gerar mapa de uso e cobertura a partir dos cubos de dados. Então, você tem né, é um pacote bem robusto e está sendo muito utilizado aqui no projeto para, né, ter todo esse fluxo, né, fluxo de processamento para você sair de um cubo de dados e gerar um mapa de uso e cobertura da Terra. E o pacote, atualmente, nós estamos usando o TerraClass hoje, ele, né, falando da inovação tecnológica, hoje o TerraClass, que é um projeto entre o INPE e a Embrapa, para gerar mapas de uso e cobertura da terra para a Amazônia e para o Cerrado, atualmente os dados produzidos por esse projeto, eles já são produzidos em cima da plataforma Brasil Data Cube, usando os cubos de dados que a gente está produzindo, usando todas essas ferramentas que eu estou mostrando aqui, incluindo, né, o CIDS também, para fazer o processamento e para extrair essas informações a partir dos cubos de dados. Então, e para fazer isso, como eu falei, é impossível você processar toda essa informação do lado do cliente. Então, começou a ser desenvolvido no Brasil Data Cube, o BDC Lab, que vai ser apresentado aqui também hoje, que é um ambiente de ciência de dados do projeto que você, então, consegue, né, baseado em todos os serviços aqui, WTSS, WLTS, também tem o CIDS, que você pode utilizar e várias outras ferramentas. Então, você consegue, a partir, né, desse ambiente, fazer todo o processamento do lado do servidor, né, usando todo o poder computacional que a gente, né, criou aqui no INPE para processar esse grande volume de dados. Então, aqui, né, esse ambiente também está sendo usado, né, pela equipe do TerraClass para fazer esse processamento de grandes volumes de dados. E, bom, então, já para fechar, estou falando muito já, mas só pensando aqui nessa iniciativa, né, esse projeto, como eu falei, ele é a iniciativa do Brasil, né, então nós temos esse artigo aqui que cita, né, várias iniciativas no Brasil, no mundo, de geração de dados ARD, de dados prontos para análise de cubos de dados e de tecnologias para processar esse grande volume de dados, e o Brasil, a partir desse projeto, é iniciativa nossa, nessa temática, né? Então, aqui ela até cita que tem o amarelo, já são tecnologias, já são plataformas operacionais, nós já estamos, né, nesse estágio, e algumas que estão ainda em desenvolvimento. Então, a gente, né, tem algumas parcerias com outras iniciativas nessa temática. Tem o site do projeto, né? Quem quiser tem todas as informações lá dos sistemas, das publicações, né, das, né, novidades do projeto. O Gilberto já mostrou, nós temos uma galeria de código também, que pode ser acessado, com vários exemplos de como acessar, né, de todos esses serviços que eu mostrei, esses acessos. Só para fechar, então, eu queria deixar aqui que esse projeto, ele tem uma componente muito forte de pesquisa, então, realmente é um projeto de pesquisa e desenvolvimento. O que significa isso, né? Várias teses e dissertações aqui
de nossos alunos, tanto em computação aplicada e assessoramento remoto, a gente sempre é uma pesquisa aplicada, né, que sempre se materializa, além do paper, se materializa também em componentes de software ou de dados, né, que a gente está usando aqui no projeto. Então, acho que isso é uma componente muito importante desse projeto, Brasil Data Cube, que eu acho que faz a diferença dessa inovação tecnológica que a gente consegue trazer, né, sempre com essa andando junto mesmo, pesquisa com desenvolvimento. Acho que isso é crucial no projeto. E por isso a gente tem bastante publicações em revistas, em congressos, né, associados às tecnologias e aos dados do projeto. Então é isso. Muito obrigada e passo a palavra agora para o Gilberto. Muito obrigado, Karine. Parabéns aí pela apresentação. Pessoal, a gente tem tempo aí para perguntas, pelo menos uns minutinhos, uns 5 minutinhos. Se alguém tiver perguntas para a Karine. Não precisem ficar tímidos, viu, pessoal? Vocês podem fazer perguntas, que a ideia do evento aqui é ser uma coisa bem interativa com vocês também. Olha só, Gilberto. Páscoa Assis Meira perguntou se estes cubos de dados serão abertos ao público. As fontes dos dados são somente RGB ou também possuem outros canais específicos? E ele também agradece a professora Karine pela apresentação. Obrigada, Alex. Sim, não, esses dados são todos abertos, estão todos... nós vamos mostrar ao longo aqui desse dia como que você acessa esses cubos de dados, além dos cubos, né, as coleções também de dados, né, de diferentes dados, também organizados pelo programa BIG. São todos abertos. E sim, né, não os cubos de dados, eu passei rapidamente aqui por causa do tempo, mas a gente tem todas as bandas espectrais dos sensores originais, né? E, além disso, a gente gera um índice de vegetação, EVI e NDVI. Então, esses cubos, eles têm todas essas informações, tá? As bandas espectrais originais, mais EVI e NDVI, mais a máscara de nuvem e outras informações de qualidade de pixel. A gente gera, cada informação dessa é um arquivo, é uma banda, é um arquivo do nosso cubo. Bom, mais uma pergunta, Felipe Sodré Barros. Obrigado, Karine. As imagens disponíveis são limitadas ao Brasil? Ou é possível realizar análises regionais? Sim, as imagens, os cubos, nós criamos os cubos para o Brasil, tá? Mas a gente tem a tecnologia nós já fizemos até outros experimentos em outros países, por exemplo, a Moçambique. Também não entrei nesse detalhe, mas a gente tem uma tecnologia chamada BDC Data Cube Builder, que a gente gera, a partir de coleções, a gente consegue gerar esses compostos, esses cubos temporais, esses cubos compostos temporais. Então, nós fizemos isso, por exemplo, fizemos já um experimento para Moçambique, nós geramos esses cubos, coletamos amostras e geramos até mapas de uso e cobertura para Moçambique como um exemplo de aplicação. Então, sim, a gente tem a tecnologia que poderia fazer para outros países, pegar algumas áreas, mas no projeto, o nosso foco é o Brasil, né? Então, a gente gera, se você entrar lá, tem todos os dados para o Brasil. Mas temos as tecnologias para fazer alguns experimentos em outros países também, né? Se for do interesse. Mais uma pergunta da Carla também, de Almeida. Parabéns, professora Karine. Nesse projeto do Brasil Data Cube, vocês têm alguma possibilidade de voluntários no projeto? Não, a gente está muito aberto a parcerias, voluntários, sim, estamos abertos a parcerias, sim. Bom, o que acontece hoje é a gente, né, faz alguns projetos, tem algumas pessoas que já estão usando o IBGE, a Embrapa, né, são outras instituições que já estão usando, então são nossos parceiros, mas a gente, sim, estamos abertos a, não sei, voluntário, parceiros para trabalhar no projeto, estamos aqui sempre abertos, ou no contexto da pós-graduação, né, que a gente tem aqui, na computação aplicada, assessoramento remoto, se você quiser fazer como um case aqui de pesquisa, também tem várias direções que a gente pode seguir, ou realmente trabalhar no projeto
a partir de né, podemos fazer um projeto conjunto, né, para fazer um desenvolvimento aqui no projeto. Mas a resposta é sim, estamos abertos a novas parcerias e interesses em colaborar. Mais uma pergunta aqui do Diogo Caribé. Você visualiza os modelos de mapeamento tradicionais sendo superados pela produção de dados via processamento nesse nível computacional? Sim, eu acho que é uma tendência hoje, né? Hoje nós temos esses ambientes de computação em nuvem e com métodos, né, de inteligência artificial, machine learning, deep learning, e sim, né, nós temos que evoluir para isso, porque hoje é impossível você usar todo o potencial que esse grande volume de satélites, né, tem um grande volume de satélites gerando muitos dados, e a gente só vai conseguir avançar e realmente usar todo o potencial desse dado se a gente evoluir nas tecnologias. E sim, nos próximos anos, eu espero não, né? Eu acho que a gente vai ter que evoluir para isso, para a gente conseguir realmente usar todo esse Big Data. E sim, então acho que a resposta é sim. Mais perguntas. Rafael, você colocou uma aí, por favor. É uma pergunta que veio do RochaTech via o YouTube. Bom dia, o SBG e o IBGE utilizam um sistema de folhas cartográficas que segmentam o Brasil em quadrículas. É possível utilizar a área dessas quadrículas para criar o DC automatizando a produção de mapas? Eu imagino que ele queira usar uma quadrícula como recorte para... Sim, você consegue. Bom, a gente, para acessar os dados aqui do projeto, tanto os cubos quanto as coleções, você consegue dar uma localização espacial, uma região, ou uma localização, e você consegue, então, recuperar os dados, né, daquela região. Então, a gente tem esse serviço para fazer a busca por região. Então, nesse caso, você consegue buscar por essa grade, né? A Marilyn colocou aqui também, como vocês fazem a definição da qualidade do pixel? A qualidade do pixel, ela vem já dos provedores. Então, assim, quando a gente começou a fazer o projeto, para usar esse dado ARD, a gente tinha que fazer o processamento e gerar as máscaras aqui no INPE. Então, então a gente tinha, os provedores, eles forneciam um sistema, LASRC e vários outros, a gente processava e gerava o dado ARD aqui no INPE, inclusive dos nossos satélites. Com o passar do tempo, os provedores começaram a já fornecer esse dado. Então, hoje, né, do Sentinel-2, do Landsat, a gente já usa a qualidade de pixel que vem, né, das coleções que a gente pega desses provedores. Então, a gente usa já os que eles fazem direto na fonte, né, direto lá na USGS e na ESA. Então, e a gente só gera aqui para os nossos satélites brasileiros, que é o Cibers 4, 4A e o Amazônia 1. Mas, né, quando o provedor já fornece, a gente está usando o dado do provedor. A última pergunta aqui do Wilson. Existe hoje ou futura integração com o GE? Podemos ou poderemos usar os cubos no GE? Aí, pessoal, se tiver mais perguntas, vocês podem colocar no chat e no intervalo a gente volta e conversa aqui também, tá? Olha, o GE, bom, o nosso dado, ele como eu mostrei aqui, ele é disponível a partir dessa especificação STAR, que a gente tem esse serviço, né? Então, nada impede que você acesse o nosso dado em outro ambiente para processamento. Agora, o GE, a gente não tem o dado disponível lá, né, no Google, a gente até tinha na AWS os cubos disponíveis, mas a gente, como todo mundo está usando a nossa infraestrutura, até da AWS, a gente está removendo o nosso bucket lá da AWS. Bom, é possível você acessar via Stack e processar no Google Earth Engine, mas a gente não tem nenhuma atividade assim a curto prazo de fornecer o dado lá. Até porque, né, como ele, por exemplo, aqui no TerraClass,
O pessoal faz todo o processamento da Amazônia, do Cerrado, que é um grande volume de dados, para extrair essas informações de uso e cobertura. Né? Se a gente tivesse, isso não seria possível hoje usando o Google Earth Engine, né? Por mais que o Google é uma empresa privada, apesar de ter essa, né, você consegue para pesquisa fazer processamento de pequenas áreas, mas para a gente não é um ambiente que a gente não consegue usar para fazer a produção desses dados mesmo aqui no INPE. Então, a gente não tem a curto prazo, assim, o interesse de colocar os dados lá. Mas você consegue acessar via as APIs, né? Então, você poderia até fazer o upload de um tile, né? Se quiser fazer um processamento lá. Mas do projeto, assim, estrategicamente, não é muito nosso... não está no nosso radar, assim, a curto prazo, colocar esses dados disponíveis lá, por enquanto. Era a penúltima pergunta, ficaram duas ainda. A Katiuska colocou uma pergunta aqui, os cubos de dados são fixos? Daria como o usuário criar seus próprios cubos? E a Isa Soares colocou aqui, vocês fazem uso de dados referentes a temperatura e precipitação ou apenas vegetação? Tá. Bom, o primeiro, sim, os cubos, eles são fixos, né? A gente faz os compostos temporais de 16 dias, são os cubos. Mas o Gilberto também vai mostrar que a gente tem as coleções, porque os cubos, eles já são compostos temporais para facilitar o uso de séries temporais. Então, o TerraClass já usa todo esse composto, que ele já está todo, né, todo arrumadinho para ser usado para extrair essas informações. Mas você pode usar a coleção. Então, por exemplo, Sentinel-2, os nossos compostos são de 16 em 16 dias. Mas o Sentinel, você tem uma imagem, né, a resolução temporal do Sentinel-2, por exemplo, são 5 dias. Então, você consegue usar a coleção e você consegue, por exemplo, fazer um composto temporal, né? Você conseguiria fazer esse composto temporal de 10 dias, talvez, na sua máquina, usando as coleções as coleções que estão organizadas, né? Estão no catálogo da Big também. Então, sim, os cubos são fixos, mas você consegue fazer outros compostos ou usar a própria coleção, que aí é no nível, né, máximo que você consegue de resolução temporal dessas coleções de imagens. A outra pergunta, Gribeiro? Não, você está no mudo, Gribeiro. Desculpe. A outra pergunta é, vocês fazem uso de dados referente a temperatura e precipitação ou apenas vegetação? Bom, então, vai ser apresentado aqui, né? Nós vamos apresentar outros tipos de dados que não, né, imagens de satélite, observação da Terra, como a gente falou aqui. No caso do TerraClass, no caso do TerraClass, por exemplo, a gente não está usando, é realmente só, eles usam as imagens para produzir os dados de uso e cobertura. Mas a gente está no contexto do programa Big, né, que vai ser apresentado aqui hoje. Nesse arcabouço aqui do INPE, né, nesse catálogo está, que a gente também está agregando outros dados, que podem ser usados de maneira integrada com os cubos de dados, inclusive no BDC Lab. Né? Hoje o TerraClass não faz uso, ou o TerraClass e outros, não está fazendo uso desse outro dado, mas é uma tendência aí num período curto de tempo começar a usar tudo de maneira integrada. E só lembrando, né, Karine, assim, no produto do TerraClass não, mas em outros programas a gente usa esses dados, em outras aplicações do INPE a gente também utiliza, né? E lembrando que aqui a gente está hoje com vários chapéus aqui, né? A gente está com o chapéu do produtor de dados, quer dizer, a gente produz dados de imagem, produz o dado também de temperatura, precipitação e usa esses dados. Nós também somos usuários desses dados, né? Nessas várias aplicações. Então, Karine, de novo queria agradecer a sua participação, a apresentação, e vamos dar continuidade aqui à sequência. Tá bom, obrigada, Gribeiro. Muito obrigado.